Desigrejado. É possível manter a fé não fazendo parte do corpo de Cristo? O desigrejado é aquele que não participa de nenhuma congregação, nenhuma denominação, embora ele se reconheça cristão, embora ele tenha sua fé, né, ele faz suas orações, faz as suas leituras bíblicas, até mesmo seus devocionais, porém ele não congrega, ele não comunga com os outros irmãos. Geralmente por alguma dor, por alguma mágoa, por alguma decepção. Eu conheço bem essa história. Bom, eu me chamo Amanda, esse é o canal Novamente Crente, e aqui eu ajudo cristãos desigrejados, desviados, afastados, a ressignificarem o caminho de volta pela ótica de alguém que já passou por todas essas fases, em saber que há uma cama e que só Deus consegue preencher esse vazio. Então vem comigo que eu te conto essa história. Lembra no vídeo anterior, quando eu comentei com você sobre a minha exclusão, né? Que foi traumática, que foi muito difícil, que eu passei por desprezo, por julgamentos, sabe? De certas formas, até mesmo algumas calúnias, né? Eu tinha amigas que eram mais velhas, uma em especial era até casada, e o esposo dela fez com que ela se afastasse de mim, dizendo, alegando que eu não era uma boa companhia para ela. Então, como eu comentei no vídeo anterior, que eu vou deixar o link ou aqui em algum lugar da tela ou na descrição do vídeo, ficou muito difícil para mim me manter congregando naquele lugar. Daí então, como também eu ainda era menor, né, então tinha que obedecer a minha mãe, e minha mãe muito religiosa, aí começou aquela ciranda de igreja em igreja, né, uma igreja que ela se adaptasse, uma igreja que me recebesse na minha condição, e minha mãe também sentindo muita vergonha pelo meu estado, como eu falei, ela é muito religiosa, então, uma mãe adolescente, né, então eu vou depois, né, caso vocês queiram, também eu entro em outro momento, em outro vídeo, um pouco mais nessa parte, né, já da parte pessoal, não só da espiritual. E então a gente foi passando de igreja em igreja, até que nós encontramos uma igreja onde fomos até bem recebidas, o pastor entendeu a situação, apoiou, buscou, né, acolher, mas como diz, uma andorinha só não faz verão. Esse acolhimento não era do corpo inteiro, sabe? Algumas pessoas ainda olhavam atravessado, outras pessoas não se aproximavam. E, como eu falei, se fosse nos dias de hoje, uma adulta, uma outra, né, cabeça, uma outra experiência, com certeza isso seria é, é, mais, mais fácil de lidar, né? Na época, tudo para mim era assustador, era agressivo, porque eu era uma menina, né? E eu tinha o apoio da minha mãe, que me ajudou o tempo inteiro a cuidar do meu bebê, mas ela era muito ignorante e muito religiosa, então, assim, foram maus bocados. E eu comecei a participar das atividades na igreja, né, como eu fazia antigamente, né, antes da exclusão. Comecei a participar das atividades e aquilo foi me empolgando, me deixando mais animada, mais feliz, porque era o que eu sempre fazia, eu sempre era muito ativa na casa de Deus. Então isso era muito importante para mim.
Só que eu tinha o desafio, né? Eu tinha o desafio que eu tinha um bebê. E daí então eu comecei a ter em alguns momentos alguns atrasos, algumas faltas, né? Quem tem bebê novo, né, recém-nascido, poucos meses antes de um ano, sabe que criança é imprevisível, não é verdade? Então eu passei por alguns maus bocados com relação a isso, porque a liderança do grupo jovem que eu participava começou a ter, eles tinham regras, o que eu acho correto, eu não sou contra regras e doutrinas, tá? Tudo na casa de Deus tem que ser feito com ordem e decência, tem que ser feito o melhor, tem que ser feito com excelência. Porém, nós não podemos, não concordo em agir com religiosidade ou com falta de critérios para algumas situações. Afinal de contas, como eu falei, eu tinha um bebê. Nenhum outro jovem, em sã consciência, iria questionar a liderança caso eu chegasse num ensaio atrasada, caso eu faltasse mais de um ensaio, sabendo que a minha condição era totalmente diferente deles, que eram livres e desimpedidos, que não tinham compromissos com uma outra vida, né? Porém, também de uma forma ignorante, de uma forma religiosa, de uma forma de tentar manter uma ordem, mas sem saber ter uma comunicação clara, eu cheguei a ser barrada. Me lembrou até um quadro antigo, um programa antigo na TV, que era Barrados no Baile. Ai, Jesus me perdoa. Então, eu cheguei a ser barrada no ensaio, porque eu cheguei atrasada. Porque nesse dia minha mãe tinha saído e o combinado era que eu ia para o ensaio quando ela chegasse, porque ela ia ficar com o neném, porque como, né, fica, o bebê chora, fica todo mundo cantando, instrumentos e tal. Então a ideia era deixar com ela, só que ela se atrasou. Nessa época não tinha celular, tá, gente? Nessa época não existia celular. Então, assim, não tinha comunicação, não tinha como avisar nada para ninguém. Eu acho, se eu não me engano, nessa época não tinha nem teletrim ainda. Bom, deixa isso para lá, porque com certeza vai ter gente assistindo esse vídeo que não faz a menor ideia do que eu estou falando. E eu, enfim, não consegui entrar, porque eu fui para a igreja, para o ensaio, com o bebê. Olha, mas que confusão. Foi uma correria, que arruma, troca a fralda, bota a fralda e ajeita tudo e vou-me embora, porque eu tinha o meu compromisso com Deus, eu queria estar lá e eu não podia faltar. Beleza. Quando eu cheguei, que eu não podia entrar, eu entrei em pânico, eu entrei em prantos, sabe? Aí eram duas crianças chorando, eu e o bebê, né? O bebê e eu e o bebê. Voltei para casa frustrada. Minha mãe, por um acaso, havia chego e associado que eu tivesse ido para a igreja mesmo com o bebê, e foi o que eu fiz. E quando ela me viu chorando, me viu aqui, e perguntou o que aconteceu. Ela ficou preocupada se tivesse acontecido alguma coisa com a criança ou comigo. E não, eu expliquei, né, o motivo que simplesmente a liderança não me permitiu participar do ensaio porque eu estava atrasada, né? Pois ela foi, voltou na igreja comigo, conversamos com o pastor, explicamos a situação e o pastor se posicionou e avisou e conversou com o líder e eu pude participar já do meio para o fim do ensaio, né? Porém, pelo menos ele teve essa visão, ele teve essa, né, o bom senso que talvez o líder dos jovens naquela época não teve a maturidade de saber discernir, né, as exceções que confirmem as regras.
como eu volto a dizer, regras e doutrinas, eu não acho nada errado com relação a isso. A palavra de Deus nos ensina que temos sim que ter ordem, temos sim que ter obediência aos nossos superiores, que toda autoridade é constituída por Deus. Mas mais um episódio que foi me magoando, me entristecendo, e o tempo foi passando, e eu sempre deslocada, por mais que a igreja aceitasse, mas eu já estava começando a me sentir um peixe fora d'água. Não era mais a mesma coisa, sabe? Quando se quebra, foi isso, algo quebrou dentro de mim, sabe? Partiu meu coração. Eu acho que foi isso, como se diz, né? Partiu meu coração. E então, essa foi mais uma das dificuldades que eu passei. Então, eu entendo verdadeiramente a dor que você sente, para você que está assistindo esse vídeo, que está afastado, desviado, que você tenha passado por qualquer tipo de dissabor. Não é fácil. Lidar com gente é muito complicado, né? Não só para quem lidera, como para quem é liderado. E como eu falei para vocês, se fosse nos dias de hoje, eu com certeza saberia conduzir a situação de outra forma. Mas por esses motivos que no vídeo anterior, como eu falei para vocês que eu vou deixar linkado, a base é importante. A educação infantil na igreja, o evangelismo infantil é importante. Tá? E com relação aos jovens, mais ainda a segunda fase, porque não é tão simples assim, a adolescência. Gente, não vamos deixar de evangelizar os nossos adolescentes. E para você que está afastado, para você que está desviado, para você que está desigrejado, a gente pode conversar muito mais. Esse vídeo é só uma série, da série do que eu vou conversar contando primeiro as minhas experiências, o que aconteceu comigo, as minhas histórias. Vocês podem deixar nos comentários se vocês quiserem tiverem algum tipo de dúvida, quiserem fazer algum tipo de colocação de forma respeitosa, é claro, estamos falando da palavra de Deus, porque a minha ideia, a minha proposta é essa, apresentar para vocês com a ótica de quem já participou de todas essas situações, de quem já passou por inúmeros dissabores em igreja, ainda assim voltar. Porque eu voltei depois de 30 anos, então nada é impossível. Não há nada que te impeça. E eu creio que você vai encontrar o caminho de volta. Se você se sente inseguro, se sente com medo, tem dúvidas, dificuldades, me acompanha aqui. Segue o canal, clica no sininho para saber quando eu postar novos vídeos. Curte esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. Porque esse canal foi um propósito que Deus colocou no meu coração para falar principalmente para você que é desviado, para você que é desigrejado. Também falo com os irmãos que estão ativos e praticantes na palavra, porque também vamos falar de amadurecimento espiritual. Por isso que o nome do canal é justamente isso, né? Novamente crente. Porque ele tem essas duas conotações. O meu retorno, né? Ou o nosso retorno, porque eu tenho fé que você vai voltar também. E eu vou estar orando por você, caso você queira deixar seu nome aí nos comentários para eu incluir você nas minhas orações. Como também para aqueles que são praticantes, lembrar daquele versículo que fala que a gente precisa renovar a nossa mente. Então nós precisamos estar ativos e atuantes nos nossos devocionais,
nas nossas comunhões, comunhões, não sei se foi certo não, mas enfim, na nossa comunhão com Deus e com os irmãos. E a gente vai se falando, vamos gravar mais vídeo. Ainda estou aprendendo, galera, esse é o meu terceiro vídeo. Então, assim, estou devagarinho tentando me adaptar a essa nova realidade, a essa missão desse evangelismo, né? Como já comentei anteriormente, devido a alguns problemas de saúde, problemas sensoriais, eu não consigo às vezes, não consigo ainda, né? Evangelizar pessoalmente, estar pessoalmente com as pessoas. E Deus colocou no meu coração a ideia de fazer isso de forma online, de fazer isso de forma, né, de conteúdo, para que a gente possa estar junto, sabe, como igreja. Nesse momento que você está afastado, a gente pode estar aqui virtualmente, mas eu recomendo de todo o coração que você volte a congregar. Eu vou estar sempre falando sobre isso, entendendo, respeitando o seu ponto de vista, sempre. Afinal de contas, Deus nos deu livre-arbítrio e não cabe a mim convencer ninguém. Convencimento vem do Espírito Santo. Mas para que você não se sinta sozinho nessa jornada, eu estou aqui para compartilhar com você a minha história, para poder passar para você as experiências que eu já passei e dizer para você o quanto que é importante voltar. Tá bem? Então acompanha no próximo vídeo. Eu já vou estar falando de uma nova fase, né? Vamos estar falando da fase do desviado. Porque aqui eu estava desigrejada, né? Rodando de igreja em igreja, até encontrar uma que achei que ia dar certo e não deu. E a coisa piorou. No próximo vídeo eu conto. Mais uma vez, não esquece, clica no sininho, curte aí, segue o canal, compartilha para quem você acha, você entenda que precisa ouvir um pouco sobre isso, que precisa acompanhar essa história, tá? Que a gente vai desenvolvendo aqui um relacionamento para que a gente possa, juntinhos, estarmos de volta na casa do Senhor, tá? Porque esse vazio que está aí dentro, só Ele vai preencher. E vai por mim. Por mais que eu não seja não esteja sendo uma boa produtora de conteúdo, mas é um propósito desse canal, na verdade, é evangelizar, poder falar para as pessoas o quanto Jesus é bom. Ele morreu por você. Não desiste. Ele não desistiu de você. Ele te ama. Tá bem? E eu vou aprendendo aos pouquinhos. Cada dia eu estou aprendendo uma coisa nova, estou pesquisando, estou aprendendo, né? Já que eu estou limitada a ficar aqui em casa, eu estou aprendendo a usar aqui esses mecanismos de internet e poder compartilhar com vocês um pouco da minha história. E a gente vai desenvolvendo esses assuntos, tá bem? Vou deixar mais uma vez, já falei, vou deixar o link e a gente se vê no próximo vídeo. Não deixa de acompanhar. Deus os abençoe. Tchau, tchau.